Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma aula aí gravada, então. Estamos na nossa quinta aula. Hoje eu vou trazer para vocês, nós vamos começar esse vídeo aí com mais uma atividade, então, adaptada. Vamos adaptar mais uma atividade que eu estou trabalhando no dia a dia com o meu aluno. E depois a gente vai falar também um pouquinho sobre o AEE. O que é o AEE, como a gente trabalha com crianças que frequentam o AEE, que é o atendimento educacional especializado. Vamos falar um pouquinho do que o professor faz dentro da sala de aula quando você é professor do AE, como que se adapta aos materiais, com quais deficiência esses professores trabalham. Então, vamos aí. Vamos começar com a adaptação de materiais e depois a gente conversa mais um pouquinho aí, então, sobre esse assunto. Ontem eu trouxe para vocês uma adaptação do joguinho de rimas, né? Então a gente produziu o material aqui juntos, a gente colou o papel contact, mostrei como se joga, mostrei algumas técnicas aí que a gente pode usar, principalmente com criança autista. Hoje eu estou trazendo mais um joguinho aí para nós fazer a adaptação. A minha aluna agora, além das rimas que a gente conversou ontem, está sendo estudado os diminutivos e os aumentativos, tá? E no dia a dia lá, acompanhando o livro didático, a apostila, a criança não está conseguindo entender muito bem como é que está ocorrendo esse processo aí de aprender sobre diminutivos e aumentativos, né, na língua portuguesa. A criança não está entendendo muito bem aí o significado de aumentativo e diminutivo. Como eu já falei para vocês, o autista é um pouquinho complicado para eles, é um pouquinho mais desafiador conseguir entender esses conceitos que para a gente é tão simples, tão fácil, né? Para eles aí na cabecinha deles dá um bug, né? É um pouquinho difícil a compreensão desses conceitos aí de rimas, de diminutivos, aumentativos, né? Eles não têm essa total compreensão como um aluno típico tem de entender palavras que rimam, o que é diminutivo, o que é aumentativo de alguma coisa. Eles não conseguem ter essa abstração e entender muito bem. Então, a gente tem que aí procurar várias formas, vários métodos que ajudem o nosso aluno a compreender um pouquinho sobre isso. Então, eu pesquisei lá no Pinterest, como vocês quiserem chamar, que é aquele aplicativo que eu falei para vocês, que é muito bom. Tem muita coisa boa que a gente pode retirar de lá, mas claro que muitas vezes o que tem lá não serve para nossa criança, para o nosso aluno. Então a gente tem que adaptar também, olhar o que a gente quer, ter as nossas finalidades, olhar o que vai ser proveitoso para nós e muitas vezes a gente tem que adaptar aquilo que a gente acha na internet. Então, eu pesquisei um joguinho, então, de diminutivos e aumentativos, porque eles já têm uma dificuldade maior. E eu pensei que se eu trouxesse este momento de aprendizado sobre os aumentativos e os diminutivos em outro momento durante a manhã que eu passo com a minha aluna, como uma forma de uma brincadeira, por exemplo, um joguinho, talvez ela consiga compreender melhor do que se eu pegar a apostila, pegar o caderno, sentar com ela ali e nós fazer o que tem na apostila. Não, a criança ali não consegue compreender e ela não segue para frente. Ela fica ali batendo na mesma tecla e a gente vai fazer por fazer, porque a gente percebe que a criança não está entendendo de forma alguma o que a apostila está trazendo. Então, na apostila,
no livro didático traz os joguinhos bem legais também sobre os diminutivos e aumentativos, que eu já joguei. Infelizmente, não tenho esse joguinho aqui junto comigo hoje, mas posso estar trazendo outro dia. Então, eu fui lá e procurei na internet um joguinho aí de aumentativo e diminutivo. O problema foi que quando a gente foi imprimir, teve folhas que saiu um pouco borrado, tá? Porque literalmente era muito pequenininho a imagem e a gente teve que ampliar um pouquinho. E quando a gente ampliou, ela ficou um pouquinho borrada, mas a gente consegue entender igual o que são as figuras. O que a gente vai ter que fazer aqui é escrever um nomezinho de novo, porque ficou bem apagadinho, então a gente vai escrever o nome de novo, para a criança ter mais visão, poder enxergar melhor as letrinhas. Então, vamos lá. Vamos pegar uma caneta aí. Muitas vezes acontece isso, a gente acha bastante coisa pronta na internet e quando a gente vai imprimir, acaba imprimindo feio, pequeno ou muito grande também, né? A gente nunca sabe como é que é. Às vezes a gente joga no Word para aumentar e acaba ficando assim. Mas vamos lá. A gente tem que ver, mesmo dando algum erro aqui na folhinha que não saiu como eu queria, como eu desejava, eu vou tentar consertar para a gente não precisar imprimir de novo e jogar fora, né? Então vamos lá. Vamos escrever por cima, nem vai aparecer. Vou até trocar de caneta aqui. Vou pegar uma de ponta mais fina. Vamos lá. Coqueiro, coqueirinho. Livro, livrinho. Bota, botinha. Eu imprimi 2 modelos de jogo. Eu vou começar a trabalhar com o meu aluno do modelo mais simplificado. Que é o modelo mais fácil. Depois que ele pegar a manha do jogo, a gente dificulta um pouquinho, aí faz uns obstáculos, né? Para ele. Pezinho, pudim. Pudinzinho. Raio. Raiozinho. Então, vamos lá. Escrevi aqui, gente, de caneta, para a criança ter mais uma visualização melhor das palavrinhas que estavam meio apagadas, tá? Então, aqui eu imprimi, primeiramente, um jogo dos diminutivos. A gente primeiro trabalha diminutivo ou o aumentativo. Na apostila traz primeiro o diminutivo. Então, a gente vai seguir a sequência, né? Para trabalhar também o que os colegas estão aprendendo. Essa minha aluna vai fazer um jogo em vez de fazer as atividades da apostila, tá? Então, eu vou transferir as atividades que tem lá nesse joguinho. A gente vai jogar, então, o jogo. Trouxe o diminutivo porque é o que se estuda primeiro na apostila que ela tem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o do tamanho normal, livro. E o livrinho pequenininho é o livrinho, então, né?
e assim com várias imagens aí para a gente jogar o joguinho. Também tenho aqui, deixa eu achar, aqui, agora, bom, em primeiro momento a gente vai jogar esse aqui, né, com o diminutivo, o tamanho normal e o que fica no diminutivo. Quando a criança entender bem a regra do jogo, o como joga, o que é diminutivo, a gente vai pro aumentativo, né? Então, a gente vai pro aumentativo, que faz também do mesmo jeitinho aqui, faz com duas figuras do tamanho normal, mas em vez do diminutivo, então vai ser o aumentativo, né? Então, com duas figurinhas aí. Depois que a criança aprendeu o conceito aí de diminutivo e aumentativo, que ficou um pouquinho mais claro para ela, a gente vai trazer, então, em 3 partes. Deixa eu pegar uma que tá bem aqui, bem legal a imagem, ó. Então, aqui a gente traz, depois que a gente fez todo esse processo aí, a gente vai trazer, então, os 3 modos, que é a asa normal, a asinha e a azona. Então, a gente daí trabalha num conjunto, né? A gente pega o diminutivo e o aumentativo e trabalha num conjunto. Então, essa é a parte principal que a gente deve focar mais. Por quê? Porque a gente trabalha mais essa parte aqui onde tem os 3. Porque é aqui onde ela vai poder visualizar as 3 coisas junto. Aqui a gente trabalhou por parte, que é o começo, né? E aqui, então, a gente vai trabalhar o todo, onde tá todas as figuras juntos para ela ter a compreensão maior do que vai ter a figura do tamanho normal, vai ter a figura pequena e vai ter a figura grande, para ela entender o conceito num todo. Se a gente não trabalha o conceito num todo, a criança vai ficar só por partes, né? Ela não vai ter a compreensão daquilo tudo. Por exemplo, a gente trabalha às vezes, porque no autismo a gente trabalha um pouquinho diferente a alfabetização do que as crianças normais, as crianças típicas. Na escola, a prof tende a começar pelo abecedário, depois parte para a sílaba, depois para a palavra complexa, a palavra por extenso, e depois para as frases, né? Então, no autismo, a gente faz de trás para frente. A gente começa pelo alfabeto também, mostrando as letras, mas a gente não parte para a sílaba. A gente vai para a palavra em si. A gente pega o todo. Depois do todo que a gente vai quebrando e fazendo as sílabas, porque primeiro essa criança ela tem que compreender a palavrinha ali no seu complexo, tem que aprender ali num todo. Depois que ela entendeu que a palavrinha é aquilo, sempre acompanhada de imagem, associou a palavra com a imagem, se é cachorro que a gente vai estudar, vai ter a imagem do cachorro, então essa criança vai associar a palavra cachorro com a figura, né? E depois, então, a gente vai quebrando essa palavra para a criança ter uma total compreensão que a gente pode quebrar essa palavra complexa e também fazer em sílabas, né? É um pouquinho diferente aí. Por isso, aqui, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai começar aqui pelo diminutivo e pelo aumentativo. Depois a gente vai para cá, que é por isso que eu digo, a gente faz essa brincadeira aqui para a criança observar que tem o diminutivo, mas também tem o aumentativo. E depois a gente foca mais, que a gente vai trabalhar mais, é isso aqui, ó. A construção do jogo num todo, onde tem a figura normal, a pequena e a grande. É onde a gente vai dar o foco maior, no caso, ou jogar mais, né? Então, vamos lá.
tem que escrever aqui os nomezinhos. Então, eu vou dar um pause aí no vídeo para não ficar muito extenso aqui. Eu vou escrever e eu já volto para nós colocar o papel contact. Então, gente, eu escrevi de novo aqui por cima. Agora eu quero pegar o marca-texto e eu vou pintar as últimas sílabas da palavra. Por quê? A apostila traz que quando a gente fala em diminutivo, geralmente as palavras terminam em inha, inho, zinha e zinho. Foi o que eu apresentei para ela, né? Apresentei para minha aluna. A gente estudou, conversei com ela, expliquei várias vezes, repeti várias vezes. Então, que o diminutivo, as palavras terminam em inha, inho, zinha e zinho. Então, aqui, a gente vai sublinhar aquilo que a gente estudou, porque na hora de jogar, a gente vai exemplificar de novo. Ó, você tá vendo que a palavrinha terminou em inha, zinha, inhozinho? Então, vamos lá. Vamos, então, aqui circular a última palavrinha. Minha bonequinha. Colizinho e lapisinho. Lapisinho. Então, tá aí, ó, gente. Tá circulado, então, os diminutivos. Tá circulado ali. Pra gente dar uma ênfase na hora de jogar. Então, aqui eu coloquei em todas as folhas que eu tenho, tá? Escrevi de novo, circulei as palavrinhas terminadas aí no diminutivo com inho, inhazinho e zinha, tá? Agora, então, a gente vai passar o papel contact para ter uma durabilidade maior na nossa atividade. Vamos lá, então, vamos medir aqui. Vamos botar um pouquinho mais para trás a câmera. Vamos medir, vamos colar, então. Enquanto a gente cola, a gente vai conversando. Na atividade anterior que a gente fez, eu comentei com vocês que é interessante a criança participar do processo, desde a construção, né, até a hora de jogar o jogo, seja de qualquer material que você for fazer. Se a criança, ela é bem participativa e gosta de fazer esse tipo de coisa, gosta de participar, que não tem aversão à escrita, à pintura, que literalmente gosta de aprender coisas novas, fazer esse tipo de atividade, é bom a gente até pensar num método de fazer com que o nosso aluno participe. No caso, a gente poderá fazer desenhos, o aluno poderá desenhar também, né? Pegar alguns conceitos que a criança, de repente, tem mais conhecimento, ou tem, de repente, hiperfoco em alguma coisa, usar isso a nosso favor. Por exemplo, se a criança gosta muito de algum animal, de dinossauro, por exemplo, que é uma das características que geralmente a criança apresenta, né? Gostar de dinossauro. Então, a gente pode também usar aí, aprender um pouquinho mais sobre dinossauro e usar o nome dos dinossauros para fazer essa brincadeira aí, né? Ou pegar, de repente, se a criança gosta de animais, entrar dentro de um grupo, né? A fazer a brincadeira somente de animais. Aqui eu imprimi, mas várias coisas, não é um grupo fechado. Por exemplo, aqui a gente não está trabalhando só animais, só pessoas, a gente está trabalhando
um pouquinho de tudo, todos, até objetos, animais, objetos, pessoas. Então, a gente está trabalhando num todo aqui. Eu vou fazer, gente, eu vou tentar fazer hoje de um jeito diferente para mim não gastar tanto papel contact. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Vou fazer aqui com vocês. Essas duas imagens aqui eu risquei porque eu não vou ocupar. Tá muito apagada, não dá para entender direito o que é. Então, essas duas imagens eu vou evitar usar. Vamos lá, então. Vou fazer um pouquinho diferente. Vou tentar colar no papel. Vamos ver se vai dar certo. Não vai ficar cheio de bolha. Porque senão assim a gente acaba gastando muito papel contact. Porque aqui as figurinhas são pequenas. E não tem nem metade da folha do ofício. Se a gente vai botar o papel contact em toda a folha e a metade vai fora, então assim a gente também dá aí uma economizadinha, né? Vamos lá, vou tentar fazer aqui. Já mostro o resultado para vocês. Gente, vai dar super certo, ó. Cortei, né, um pedaço do tamanho da folha. Tirei o papel de trás, agora eu tô colando, ó. Que assim a gente vai economizar mais, ó. Vamos colar aqui, deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui para vocês olharem. Vamos baixar aqui, vamos colando, ó. Pode ser um pertinho do outro, não dá bolha. Assim a gente economiza um pouco mais, né? A gente às vezes tem que fazer esses truques aí, né, gente? Que a coisa não tá fácil. Muito bem, ó, colei uma fileira. Vou recortar mais uma e vou colar. Depois que chegar na metade, como eu quero que a frente e o verso estejam com o papel contact, eu vou colar mais ou menos mais, eu acho que dá mais uma carreirinha aqui. Depois eu só dobro e colo atrás. Daí fica frente e verso. Então, vamos lá. Vamos colar, vamos recortar aqui. Esse daqui é só o diminutivo. Esse aqui já tem o diminutivo e tem o aumentativo também. Mas como depois a gente vai organizar o jogo melhor, então vamos fazendo desse jeito aí. Vamos tentar colar o máximo que der aí na folha para nós reaproveitar. Nós estava comentando antes que o professor pode, então, trazer o aluno a participar desde o início da brincadeira, da construção da brincadeira, que eu acho muito legal e muito importante o professor desempenhar essa função ao aluno, né? Que o aluno vai ter um olhar mais diferenciado para aquela brincadeira, porque foi ele que ajudou a fazer, né? Teve o dedinho dele no meio. Então, às vezes, a criança fica mais motivada depois a jogar, né? Claro que isso vai depender muito do seu aluno, se ele é participativo, se ele gosta, se ele se permite a fazer isso, né? A minha aluna já não gosta muito, então eu já trago pronto, porque ela não gosta de fazer, então eu já trago pronto, que não tem também problema nenhum, que o meu objetivo aqui não é focar na construção, né? É focar na atividade em si, que eu quero que ela entenda, tenha esse conceito de diminutivo e aumentativo, né? Que é a minha. Vamos lá, vamos colando aqui.
para fazer mais uma careira. Vamos lá. Então, eu vou proporcionar para o meu aluno, vocês podem fazer isso na sala de aula também, proporcionar a brincadeira aqui em vários momentos, tá? Até para fazer alguma coisa diferenciada, porque depende também muito do ambiente em que a gente tá, né? Às vezes é até legal a gente fazer o joguinho em outra sala, em outro ambiente, para dar uma diferenciada aí, né? O intuito desse joguinho que eu tô fazendo para minha aluna não é também somente para ela adquirir o conceito, gente. Vamos virar aqui. Como eu tinha um pedaço sobrando antes, eu vou colar aqui o pedaço que estava sobrando antes, gente. O intuito de eu trabalhar com essa brincadeira com a minha aluna não é somente adquirir o conceito aí de diminutivo e aumentativo. Eu vou explicar um pouco melhor também qual é um dos objetivos que eu tracei para essa atividade. Como com o autismo, às vezes, vem as comorbidades, não é? A minha aluna também tem TDAH. TDAH, na verdade. E eu tô fazendo mais esse jogo aqui, não é tanto pro autismo, não. É pelo TDAH dela. Eu já vou explicar para vocês, tá? Vou me concentrar aqui para recortar, senão eu falo demais e acabo recortando o que não é para recortar. Vamos lá, vamos cortar primeiro os... Outra dica que eu dou para vocês é que quando vocês vão finalizar aqui cortando, vocês não deixam tanto espaço, não só para atividades assim, mas como para qualquer outra atividade que vocês vão fazer, gente. Vocês não deixam aqui, ó, o papel em branco tão grande, vocês deixam mais pertinho da figura, quanto mais pertinho possível da figura, porque daí o aluno vai se ater à figura em si e não tanto para o que está sobrando, né? O papel em branco que está sobrando aí. A criança vai se ater mais aí a figura mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o TDAH. A minha aluna tem TDAH e eu percebo que o TDAH dela afeta a vida cotidiana dela mais do que o próprio autismo. Então, além do autismo que eu vou trabalhar aqui com ela, as técnicas que eu uso para se trabalhar com o autismo, eu também vou usar bastante técnicas nesse joguinho para se trabalhar com criança com TDAH, que é o que eu tenho mais em mente aí para se trabalhar com ela, que é o TDAH dela. Por quê? Por que o TDAH? Por que o TDAH tá tão mais presente do que o próprio autismo? Porque a criança que tem TDAH, ela tem dificuldade de se manter presa numa atividade por um tempo determinado, ou ela levanta muito da cadeira, não quer ficar sentado, né? Se distrai facilmente com outras coisas, que é o que acontece com a minha aluna. Se distrai muito fácil, perde o foco. Então, eu quero fazer esse jogo para trabalhar o TDAH dela. Eu quero estipular um tempo. Primeiro eu vou começar
escolhendo algumas pecinhas aqui do jogo e vou fazendo, por exemplo, de duas em duas, que é o começo, como eu já expliquei, que eu vou trabalhar o diminutivo, depois eu vou trabalhar o aumentativo, né? E depois, então, eu vou trabalhar com as três partes, num todo. Depois que eu trabalhar as três partes num todo, claro que eu vou começar com poucas pecinhas do jogo, né? Por exemplo, se é três figuras, que já aumentou uma, que antes era duas, eu vou fazer, por exemplo, três só, de quando for três figuras. Por exemplo, tiver lá a figura da asa, que eu mostrei antes, que vai ter a asa, a asinha e a zona. Então, eu vou pegar a asazinha e a zona, eu vou pegar o boné, por exemplo, o boné, bonézão e bonezinho. E vou pegar a abelha, a abelhinha e a abelhona, por exemplo. Então, eu vou trabalhar três diferenças aí, e depois a tendência é cada vez colocando mais. A gente começa com pouco e a gente vai aumentando. Depois que a criança entendeu bem a finalidade do jogo, a gente pode usar um temporizador aí. Você vai montar tantos, você vai achar tantos diminutivos e aumentativos aí em determinado tempo. Eu vou te dar 10 minutos, né? A gente geralmente começa com uns 15 minutos, depende de como o aluno tá, né? Se ele pegou bem o que é diminutivo e aumentativo, a gente pode dar de 15 minutos para ele e depois ir diminuindo, né? Fazer 10, fazer 5 para ver como que ele vai reagir. Isso o professor, cada professor vai ter essa percepção, né? Então, vamos lá, gente. Já recortei, já colei no papel, já recortei. Agora, vamos, então, ver como é que vai acontecer esse jogo lá dentro da nossa sala de aula. Quais são as técnicas que a gente pode usar? As técnicas são bem simples, gente. Como é que eu falei para vocês? Então, a gente vai começar primeiro, então, aí com os diminutivos. A gente começa sempre com pouca quantidade e cada vez vai aumentando mais. Então, aqui a gente pode começar, por exemplo, isso também depende e varia muito do aluno para aluno. Vou colocar aqui duas. Na primeira jogada, a gente vai começar com os diminutivos. A gente pode fazer tipo duas por vez, tá? Pode estar embaralhada aí, que vai dar 4 pecinhas, né? No total aí. Vamos pedir, você vai dar o comando. Você sempre tem que dar o comando para a criança que tem autismo, para ela iniciar, então, a jogada. Como é que é esse comando? Eu vou direcionar a brincadeira. Eu vou escolher uma pecinha, por exemplo, a bola. Eu vou mostrar a figura. Fulano, esta figura, o que é? Ela vai te responder, é uma bola. Quais dessas figuras aqui que é o diminutivo de bola? Às vezes, a gente usando a palavra diminutivo, a criança não vai entender o que a gente quer e não vai dar a resposta que a gente quer. Então, a gente troca esse diminutivo pela seguinte frase. Você vai pedir para a criança o que é primeiro, ela vai te responder que é bola. Então, você vai fazer a seguinte pergunta. Quando a bola é pequena, como se chama? Bolinha. Então, ela vai procurar entre essas imagens que estão aqui a bola e vai te responder. Bolinha, tá? Bolinha. Achou essas duas, né? Vou colocar, então, mais duas. Vou trabalhar sempre com 4 imagens. Vou dar outro comando. Vamos lá.
Que objeto é esse? Lápis, ela vai te responder. Dentre essas figuras aqui, quando o lápis é pequeno, ele é o quê? Lapizinho. Então, vai achar a figura do lapizinho que é pequeno e vai te responder. Lapizinho. Se a criança não te responder lapizinho e só pegar a imagem do lápis pequeno, que é o que geralmente acontece, a criança não responde, só pega, você vai ajudar a ler. Se a criança não quiser participar lendo, você pode falar, porque muitas vezes a criança não quer participar verbalmente, mas ela está escutando. Então, a criança, você falou lá para pegar o lapizinho quando é pequeno, a criança pegou, mas não te respondeu que é lapizinho. Então, você vai pegar e vai ler para ela. Então, lápis, lapizinho. Mesmo a criança não parecendo não te dar importância nesse momento, mas ela tá ouvindo. Então, a gente sempre tem que frisar, né? E com o passar do tempo, então, aí dos dias das semanas, dependente da quantidade de vezes que você vai trabalhar, você sempre vai colocando mais pecinhas. Aqui trabalhamos com 4, de repente dá para botar 8, né? Da próxima vez que a gente jogar. Vai aumentando gradativamente. Depois a gente vai trabalhar, então, fazer o mesmo processo com as outras palavrinhas do aumentativo e depois, então, a gente vai partir para um todo, que nós vamos usar, então, 3 figuras agora. Do fogo, por exemplo, fogo, foguinho, fogaréu. Então, ó, já aumentou uma. O nível de dificuldade é um pouquinho maior. Então, aqui a gente sempre vai começar com 2, né? Não colocar tantas aí na primeira vez, colocar bem pouquinhas mesmo. E a gente vai aumentando, então, cada dia um pouquinho mais. Então, aí a gente vai fazer o mesmo processo. Aqui o professor vai olhar como que ele quer fazer, do manejo que ele quer fazer a atividade, porque tem vários jeitos de fazer também. Você pode colocar espalhado, ou você pode já deixar meio que organizado e fazer as perguntas, tipo, quero que você ache o fogo, quero que você ache o que é o diminutivo, o que é o aumentativo. Como que é fogo quando ele é pequenininho, um foguinho pequeno, como que é? Daí a criança já vai ali, ó, é foguinho, é o pequeno, né? Ou eu quero saber agora quando o fogo é muito grande, como ele é? Ele é um fogaréu, né? Com certeza a criança não vai te responder, ela só vai pegar a imagem, que ela já está associando grande com a figura grande, pequeno com a figura pequena, né? E como eu disse, então, a gente vai ler para essa criança, foguinho, fogo e fogaréu, sempre frisando, tá? Às vezes a gente usar a palavra diminutivo e aumentativo, a criança não vai entender o que a gente quer, então a gente tem que dar uma mudadinha aí na nossa frase. E como eu mostrei aqui no começo do vídeo, eu circulei ali o finalzinho da frase, o in, azinho, para a criança ter mais uma facilidade aí, porque os diminutivos sempre terminam geralmente com essas sílabas, então já está circulado aí para a criança ter mais uma facilidade e uma facilidade de decorar essas regrinhas, né? E assim sucessivamente, né? Ou a gente também pode misturar e focar numa figura, ó, criança, uma criança. Quero que você ache, por exemplo, quando a criança é pequenininha, vai ter que achar lá a criancinha, né? Então, a gente pode deixar mais organizado, isso vai depender muito do método que o professor quer utilizar, ou a gente pode dar uma misturada aí, que fica um pouquinho mais complexo para a criança achar, porque assim já está praticamente na ordem, né? Mas isso varia muito do que o professor quer fazer na hora. E como eu disse, a gente depois que a criança entendeu todo esse processo, já pegou mais ou menos, ou já pegou bem aí o que é diminutivo e aumentativo, a gente dificultar um pouquinho colocando um temporizador, né? Lembrando, gente, que
essa atividade, como é uma atividade que geralmente os autistas não compreendem muito bem esses conceitos que são um pouquinho mais fora da realidade deles, a gente tem que trabalhar muitas vezes o mesmo jogo. Às vezes eu faço atividades que eu fico há 4 meses aí focando na atividade, para mim eu obter o resultado que eu quero. Então, não é da noite para o dia, não é a gente fazendo uma, 2 vezes. Às vezes, é a gente fazendo muitas e muitas vezes, repetir muitas vezes a mesma coisa para entrar dentro da cabecinha deles e eles aprenderem esses conceitos. Gente, eu trouxe aqui também outro joguinho aqui, que eu faço também no meu dia a dia, que é para treinar mais a leitura, tá? A minha aluna ainda não sabe ler, ela lê assim algumas palavrinhas com muita dificuldade e ela não consegue falar, por exemplo, gato. Ela não consegue ler a sílaba em sua complexidade. Por exemplo, gato. Ela lê assim: G-A-H, T-O-T. E ela espera que a gente dê a resposta dizendo que sim, que G-A é G, T-O é TO. Então ela já fala G-A-H, já te olhando, esperando para ver se você vai dar o positivo para ela, né? Então, ela não compreendeu em si a sílaba na sua complexidade. Ela ainda está naquele processo de GH, teoto. Às vezes, ela fala certo, gato, mas ela está nessa de GH, teoto. Então, eu quero tirar isso um pouco do pensamento dela e eu quero trazer diferente. Porque antes, no começo, a gente trabalhava com as figuras, né? Com as figuras estão aqui. A gente primeiro trabalhava com as figuras. A gente já trazia a figura com a imagem, por exemplo, a imagem com o gato aqui. A gente já trazia já os dois juntos. Daí, o que estava acontecendo? Ela não estava olhando para a palavra em si, ela estava olhando somente para a figura, ela não estava pensando. A gente pedia que palavrinha é essa, ela já olhava e já falava, é gato, mas ela associava a figura e não estava associando a palavrinha junto com a figura. Entende? Então a gente está mudando um pouquinho. A gente quer que a nossa criança também pense. A gente não quer dar as respostas prontas, porque isso aqui estava ficando muito fácil para ela. Tirava de letra. Então eu vou agora mudar um pouquinho a técnica. Quando a gente percebe que o nosso aluno já tá bom naquilo que a gente propôs para ele, então eu vou mudar um pouquinho a técnica. Eu vou retirar as imagens e eu vou deixar as palavras. Claro que aqui tem muitas palavrinhas. Então, por exemplo, eu vou deixar 3 palavrinhas aqui: gato, pato. Vamos deixar umas palavrinhas mais difíceis, que seria pato, cachorro e ovelha. Uma palavrinha fácil e 2 mais complexas. Então, aqui vai estar as palavrinhas e aqui vai estar as imagens, aqui em cima. Vamos colocar da ovelha, o do pato e o cavalo, o cachorro, quer dizer, né? Ovelha, pato e o cachorro. O que eu vou fazer? Não vou começar com a imagem. A imagem, ela vai ter depois. Porque, claro que a criança vai precisar da imagem para ter a associação da palavra e imagem. Mas eu quero primeiro que essa criança entenda o que ela está lendo. Eu quero que ela veja o que ela está lendo para depois associar com a imagem. Eu quero que ela olhe, tenha o foco na palavra e não diretamente na imagem. Depois que ela leu a palavra na sua complexidade, ela vai ter o apoio visual, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu quero que você leia essa palavrinha aqui. Vamos lá, você vai me ajudar. É ovelha, tá? Ovelha.
Velha, a criança vai ler. Você primeiro vai deixar ela tentar fazer do jeito dela, ver até onde ela consegue, o que ela sabe, ela vai lendo. Se ela precisar de auxílio, de ajuda, a gente vai ajudando, porque aqui tem o lhá. Às vezes é um pouco mais difícil, né, a criança da pronúncia lhá. Então a gente ajuda, né? Aqui é uma palavrinha mais fácil, pato. Geralmente a criança consegue ler sozinho. E aqui, cachorro. Então, outra palavrinha um pouquinho mais complexa. Depois que leu ovelha, conseguiu fazer uma leitura boa e entendeu ali as palavrinhas, então agora você acha a figura da ovelha, que é essa daqui. Então você leu ovelha, isso aqui é uma ovelha. Então a gente faz assim com várias, né, com várias palavrinhas aqui e várias figuras das palavras, tá? Eu tenho um monte, porque eu não gosto de repetir. Toda vez que a gente joga, a gente não repete. Daí, depois que a criança entendeu bem esse processo, a gente parte para as frases, para não ter aquela leitura solta, né, de palavras em palavras. Eu quero que a criança aprenda a ler e entenda o que ela está lendo, né? Então, depois disso, a gente vai partir para a frase. Por exemplo, eu tenho a figura da estrela aqui. No céu tem estrela, por exemplo. Então, eu vou deixar a frase aqui. Como é frase, eu vou botar menos frases e vou botar as figuras do lado. Deixa eu achar a figura aqui da estrela. Vamos lá, estrela. A gente pode botar uma, duas, três frases no máximo, porque exige muito da criança nesse momento, né? É muito complexo, exige muito pensamento e abstração aí da criança nesse momento. Então, primeiro ela vai ler a frase. No céu tem estrela, para depois pegar a figura, né, e colocar aqui, ó, em cima da frase. Ou a gente pode fazer diferente também. No céu tem espacinho e botar mais figuras aqui. No céu tem. O que no céu tem? Dessas figuras que tem aqui, o que você acha que tem no céu? Tem o tatu, estrela e um hambúrguer. Estrela. Então, no céu tem estrelas. Daí vai botar a figura no lugar da palavra, né? Primeiro a criança vai ler a frase para depois achar. Então, tem várias maneiras aí de se trabalhar a mesma atividade. Isso vai depender aí de cada professor, né? Então, vamos lá, gente. Eu trouxe mais um material pronto aqui para dar de dica para vocês se inspirarem aí. Tá um pouquinho viradinho porque ele estava virado dentro da sacola, agora ele ficou virado ali, não quer se ajeitar de jeito nenhum. Então, ele tá meio tortinho aí, mas dá para ver igual. Então, essa atividade aqui, eu já trabalhei tanto que agora eu ausentei ela. Agora eu tô com a atividade anterior que eu mostrei para vocês. Essa atividade aqui eu trabalhei aproximadamente quase 5 meses para mim ter o resultado que eu esperava, tá, gente? Então, eu já tô quase desde o começo do ano aí fazendo a mesma atividade para ter hoje para mim ver que hoje eu alcancei o objetivo com a minha aluna que eu queria, tá? Então, essa atividade aqui é para nós trabalhar mais a frase em si, porque a gente estava trabalhando só palavras, então a gente passou a trabalhar frases e embaixo da frase a gente trabalha sílabas também, que a gente já tinha trabalhado bastante a palavra em si, então a gente passou a transferir ela numa frase, e junto da frase, então a gente vai trabalhar sílabas, tá? Sílabas da palavra-chave na frase, porque essa é uma frase que tem uma palavra que é chave nela. Então, o que vai acontecer? Aqui eu trago um espaço para que a criança escreva, tá? É uma folha
ofício A4 escrita e passado papel contact para a criança poder escrever e depois apagar com um papel, tá? Trago também imagens, sempre a criança tem que associar com a imagem, tá? Então, em primeiro momento, se a criança sabe ler sozinha, beleza. Se a criança não sabe, eu vou ajudar ela a ler, porque vai ter que ter interpretação da frase. Então, vai ter a imagem abaixo, né? Que imagem é essa? Vamos ler o que está escrito aqui debaixo dessa imagem. Banana. Então, a banana é uma fruta. Ponto final, final de frase, vai ponto, né? Então, a banana é uma fruta. Então, a criança vai escrever a palavra-chave, que é banana, que ela olhou a figura, leu a palavrinha que tem aqui embaixo e associou com a imagem. Então, você agora vai escrever banana. Atenção, gente. Quando a criança vai escrever a palavra, a gente retira a imagem. Enquanto ela está lendo, a gente deixa ali. A partir do momento que ela leu e que ela vai escrever, transferir para a folha, a gente retira. Deixa a criança dar uma olhadinha. Ela vai pegar, vai escrever com a canetinha pronta para escrever. Agora você olha. Banana. Olha bem como é que se escreve. Banana. E retira. Agora você escreve aqui. Banana. E se acaso a professora tiver aí que soletrar banana, você vai falar banana. Só que a gente não vai soletrar assim. Banana. A gente sempre vai falar a palavra por inteiro, para a criança entender que é um conjunto para formar uma palavra. Não, a gente não escreve sílaba por sílaba e lê sílaba por sílaba. A gente lê as sílabas todas juntas para formar a palavra. Então, a gente fala só. Se a criança não lembra mais como é que se escreve a banana que ela olhou e não lembra mais, a gente vai falar banana. Banana. E fica repetindo. Banana. Banana. Mas nunca fazer a palavra se tornar sílabas por sílabas, né? Depois que a criança escreveu, então, a palavrinha banana e ela associou que a banana é essa imagem aqui, então ela vai escrever as sílabas. Banana, né? Aqui nós temos outro exemplo. Aqui é a imagem do tomate. Então, a criança primeiro vai ler a frase junto com a imagem. O Tiago gosta da fruta tomate. Então, o Tiago gosta da fruta. Vamos ler o que está escrito aqui embaixo. Tomate. Certo? Agora, você vai escrever aqui. Leu a palavrinha, associou palavra com imagem, mostrou, ó. Olha como que se escreve. Baixou, escrever. Tomate. Depois que escreveu, vai fazer nas sílabas. Então, também é uma atividade bem legal para se treinar. A leitura já treina a escrita e já treina a separação silábica também, né? De um modo diferente aí, para as crianças aprenderem. Muitas vezes o que a apostila traz, elas não conseguem compreender. Então, desta maneira, a gente tem uma atividade muito legal aí para trazer para as crianças aprender, né? Aqui outra do mesmo modelinho, vou mostrar rapidinho para vocês. Do mesmo modelinho aqui, só que com os pontos, a pontuação, tá? Do mesmo modelinho da outra, a gente estudou as pontuações. A exclamação, a interrogação e o ponto final, que foi o que eu foquei mais com ela, que são os pontos que a gente mais utiliza, né? Então, vamos lá. Por exemplo, vamos pegar aqui. Troquei aqui, gente, é essas daqui. Vamos lá.
Vou treinar agora a pontuação com a minha aluna. Mesmo estilo, gente. A gente vai ler a frase em si, vai escrever, vai ler a figura, vai ler, vai associar a palavra com a imagem e depois no final da frase vai a pontuação correta. A gente estudou as regrinhas e a gente sempre frisa as regrinhas na hora de fazer. Então vamos lá. Gosto de comer iogurte. Gosto de comer iogurte. Lê a palavrinha, associa com iogurte, vai escrever, né, a palavrinha aqui, iogurte, do mesmo modelo que antes. Agora, eu gosto de comer iogurte. Falar com a tonicidade correta, né, da palavra. Eu gosto de comer iogurte. Depois que escreveu a palavrinha, vai pedir que pontuação que a gente coloca quando a gente está exclamando, que a gente está afirmando. Aí mostra aqui, né, que os 3 tipos de pontuação e a criança. Aí você dá o comando, mostra para mim aqui na folhinha, mostra para mim. Qual é a pontuação quando a gente exclama, que a gente afirma? A criança vai mostrar, né, a exclamação. Aí você vai falar, sim, tá correto. Então, ela vai botar o ponto de exclamação no final, tá? Então, essa também é mais uma dica aí para se trabalhar os sinais de pontuação. Bem legal aí para vocês. Então, gente, a gente fez tanto material e eu trouxe também materiais pronto aqui que a gente já tá chegando já a 1 hora de vídeo. A gente não vai conseguir falar muito sobre o AEE. A gente vai conversar um pouco mais, então, no próximo vídeo, tá? O que eu tenho para falar um pouquinho, até finalizar esse vídeo, o AEE, a gente pode estar trazendo essas atividades que eu estou mostrando para vocês aí na nossa sala aí de atendimento educacional especializado, tá? São atividades muito legais para você estar trazendo, porque o professor do AEE é obrigado a fazer esse tipo de atividade, tá? Não vai se ater aí a livros como na sala regular, não vai se ater em apostilas, tem que ter esse diferencial, tem que trazer esse tipo de material, tem que procurar informação, tem que buscar fazer o melhor, tentar pensar no que é melhor para o seu aluno, porque lá na sala do AE a gente não atende só uma criança, a gente atende muitas e às vezes são deficiências muito diferentes uma da outra, então a gente tem que dar conta de todas elas. E esses materiais que eu estou trazendo aqui para vocês não servem somente para o autismo, servem para muitas outras deficiências também. E também para as crianças típicas, principalmente, né? Que é um material diferenciado e elas gostam muito desse tipo de material e de fazer essas atividades. Podem ser atividades extras, né? Até em sala de recuperação ou colégios que têm aquelas salas onde tem professores que ajudam, que sejam um reforço, né, o chamado reforço. Pode estar levando esses materiais aí para agregar no conhecimento dessas crianças e ajudá-las, né, no seu dia a dia, né? Que mais que a gente pode falar aqui sobre o AEE? Vamos ver.